Teremos um modelo de ficha dos personagens em branco? Sim, teremos. A ideia, né, do PBTA é que a gente tem fichas que na verdade são manuais mesmo do personagem, né? No Fast Play a gente acabou que a gente não tinha, né? Porque a gente tinha uma questão de limitação de espaço, né? Coisas nesse sentido. O Fast Play a gente tinha que fazer um aproveitamento tanto do espaço quanto de aprofundar o cenário. Então a gente já trouxe alguns personagens prontos para agilizar, então a ficha tá pronta, você começa a jogar rápido. Fast Play é exatamente isso, pegou, começa a jogar, assim, é rapidão, é uma leitura rápida e já senta para jogar. Ao mesmo tempo que eles trazem um sabor a mais do que são os personagens, do cenário pronto e tudo mais. No livro a gente tem sim as fichas em branco, a gente traz a ideia das fichas manuais, então o jogador ele tem na ficha dele tudo que ele precisa do semblante dele. Ele não precisa, deixa eu ler o livro, ver qual movimento eu vou pegar para anotar na minha ficha. A ficha já tem todos os movimentos, você só sinaliza ali quais você tem, quais você pegou, qual você escolheu com o seu personagem. Vocês podiam explicar como que monta uma ficha? Cara, a gente preparou 10 passos para montar uma ficha e o Victor vai explicar todos eles em menos de 30 segundos, valendo! Cara, primeiro, você tem que pensar no conceito do seu personagem. Depois você vai definir seus atributos. Depois você vai definir seu semblante, que são as nossas classes. Finalmente, você vai definir os movimentos do seu semblante, que são aquelas habilidades relacionadas a ele. Eventualmente, você também vai definir os seus traços, que costumam ser assim definidos como vantagens e desvantagens, mas que em Ashes of Tomorrow tem mais que ver com características de personalidade do seu personagem. Feito isso, você vai fazer uma revisão, né, dessa parte toda. Antes da revisão, você vai comprar os seus itens. Depois da revisão, você vai apresentar o seu personagem para os demais jogadores da mesa e aí vocês vão definir os vínculos entre os personagens de vocês, que é uma coisa muito essencial em Ashes of Tomorrow. Deu menos 30 segundos aí, produção? Não. Ué. Não, me bananei, foi que eu me bananei. Se eu só não tivesse me bananado e colocado que comprar item era depois da revisão, eu tinha ganhado uns 5 segundos ali. A gente gosta de colocar o conceito antes de qualquer outra coisa, porque você traz o que você quer jogar, você adapta a sua vontade de jogar ao que o sistema disponibiliza e não ao contrário. Definir o conceito, você coloca os atributos de acordo com esse conceito, e só então você escolhe o semblante. A ordem é você que escolhe, mas a gente gosta de fazer dessa forma. A gente achou que combina mais com o sistema você seguir essa ordem. A nossa recomendação no livro é para que a etapa de escolha dos atributos seja antes, justamente para que você consiga ser assim mais narrativo na proposta de quem você é, né? Então você vai escolher o semblante, eu quero o viajante, escolhe 2 movimentos. Circulou na sua ficha, não, o manual já vem pronto, só sinalizar, acabou, resolvido. Aí vai para os seus traços. E vai para os seus equipamentos. Equipamentos normalmente é bem limitado no começo, então é uma coisa bem rapidinha. Passou dos equipamentos, fez os traços, dá uma revisão geral, vê se está tudo de acordo, tudo que você quer, vê se está batendo. Fechou, apresenta para a mesa. Então é tipo todo mundo apresentando os personagens. É importante essa parte por quê? Porque depois disso tem a vinculação dos personagens, tem os vínculos deles. Todo final do manual, toda ficha de personagem, tem 2 vínculos que você escolhe com quem vai ser esses vínculos. O vínculo ele é uma relação mais significativa que você tem com alguém. Essa relação não necessariamente é boa ou ruim. Pode ser boa com uma pessoa, ruim com outra, ou mais ou menos. Ou pode ser cinza, ser uma coisa que você não sabe bem se tá legal a relação de vocês. Como que essa emoção se relaciona com tal pessoa, como que isso linka as conexões prévias dos personagens. E além disso, né, o vínculo, ele tá previsto em algumas mecânicas do sistema como algo que você pode ganhar ou perder e é afetado por determinados movimentos, né, que podem ser realizados no jogo. Diante de uma discussão, por exemplo, mais tensa do grupo sobre algum tópico, os personagens se sentem abalados com o que aconteceu e eles perdem o vínculo entre eles. Isso vai ter repercussões, né, para a narrativa na sequência da história. A ideia é que essas conexões, esses vínculos, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Então, eles não são imutáveis também. Então, você começa... essa é a nossa relação inicial aqui com o que a gente tinha de histórico dos personagens. Durante o jogo, é desejável que isso se altere, é desejável que isso evolua, que isso regrida, que isso mude ao longo da aventura. Eu quero saber quanto tempo dura uma campanha e até qual nível dá pra chegar. Ashes of Tomorrow foi pensado para campanhas curtas ou longas, seja one-shots, até campanhas curtinhas, né, de 3 a 5 episódios no máximo, ou campanha mais longa, que você vai demorar aí um ano inteiro, de repente, ou mais. Você pode fazer uma campanha que todo mundo fica no nível 1,
ou você pode chegar até o nível 10. Só que no nível 10 a coisa não para por aí, né? Porque em Ashes, além de você ter os avanços específicos de cada nível, depois que você chega no nível 10, você tem aqueles que a gente chama de avanços épicos. Os avanços épicos, eles são, assim, infinitos e contextualizados narrativamente. Tem que ver ali com aprimoramentos de habilidades já adquiridas, né? Pelos personagens, relacionando elas com a vivência deles na aventura, né? Então tem toda uma instrução que a gente dá para nesse sentido, né? Mas para as campanhas mais longas, a gente também tem uma previsão de como essa estrutura pode funcionar de um jeito legal para o sistema. O Ashes of Tomorrow ele é estruturado como se fosse uma série de TV. Então você tem cada sessão de jogo, cada vez que você senta e joga com seus amigos, é um episódio. Então quando você junta uma série de episódios que fecham um arco narrativo, você tem uma temporada fechada. Só que o fim da temporada não quer dizer que vocês têm que parar de jogar. Pode ter uma segunda temporada, terceira temporada, é infinito. Vai até onde vocês acham que aquela história está rendendo e é legal manter ela vivendo antes de começar uma outra história. O tamanho médio de uma temporada, né, a gente, pelos playtests, as coisas que a gente viu, ela gira ali em volta de 3 até no máximo 10 episódios. Dá pra fazer maior? Dá. Mas aí eu acho que você já tá estendendo um mesmo arco narrativo. É legal você, tipo, encerrar aquele arco e começar um novo. É como se você tivesse terminado uma main quest, uma quest principal, e você tá indo pra próxima. Aí você já tá entrando numa segunda temporada, uma outra quest. Isso não quer dizer que é só isso que você vai fazer na temporada. Tem desenvolvimento das personagens, tem as side quests, né? Tem vários arcos secundários ali que você pode explorar. Pensa bem em série de TV mesmo, né? Porque é isso, né? Episódios, temporadas de série de TV, né? Quando a gente tá assistindo, sei lá, vamos pegar uma série muito popular, talvez, sei lá... Supernatural, né? Você vai ter ali, numa dada temporada, uma coisa que os personagens estão tentando resolver que ela passeia por todos os episódios. Cada episódio tem ali, né, o seu caso daquele episódio, aquilo que está acontecendo de modo mais específico em cada episódio, mas eles estão permeados por uma situação que os personagens estão tentando resolver, um arco maior. Quando esse arco fecha, a gente muda de temporada, né? Basicamente isso. Surge um novo desafio maior para a próxima temporada e tal. Inclusive é até legal isso, a gente gosta muito de fechar uma temporada com algum gancho narrativo, alguma coisa que te puxa, putz, mano, e vai ter a segunda, como que vai ser? Em termos de vida real, né, é aquele momento que vocês fazem assim, putz, vamos dar uma pausa, a gente terminou, da hora, show, dá o tempo pro mestre estruturar uma segunda parte da campanha, para voltar com a segunda temporada depois desse ato curto aí. E uma coisa que é legal de falar dos avanços épicos, o avanço épico talvez te leve a descobrir, localizar e enfrentar o verdadeiro mal dessa campanha, o verdadeiro mal desse... Por que a narradora faz rolagens se é um PBTA? Vamos começar falando sobre o que é PBTA, né, antes. PBTA significa Powered by the Apocalypse, né? Que tem que ver com um selo, né, de sistemas que derivam do motor, da mecânica principal do Apocalypse World, que é um sistema de RPG já famoso, né, que consagrou essas mecânicas, né? É legal falar que o PBTA, ele não é um conjunto de regras fixo, né? Os próprios criadores de PBTA, eles falam, cara, o PBTA ele é uma inspiração para suas mecânicas. É um motor ali de mecânicas, mas ele não é regra fechada. Então você pode alterar o que você quiser. Se você acha que ainda tem vinculação com o PBTA, ainda tem uma inspiração para o PBTA, você pode chamar o seu sistema de Powered by the Apocalypse, né? Aquilo que é um pouco diferente, né, vem do lugar... Dos combates. Dos combates, né? A gente gosta de sistemas narrativos, né? A gente gosta muito e a gente tenta, então, buscar nos nossos jogos, né, que acompanha a Taverna faz muito tempo, né, sabe que a gente particularmente gosta muito de... A maior campanha que a gente tem na Taverna Online, que é o sistema mais marcante nosso, é de Monster Hearts, que também usa a base PBTA. E aí uma coisa que a gente sente falta muitas vezes é de um direcionamento do PBTA no sentido do combate, né? Especialmente para os jogadores mais novos, né, que ainda não estão habituados com sistemas tão narrativistas, o combate às vezes pode ficar um pouco solto, um pouco confuso sobre, putz, o que acontece agora, como que a gente acaba, né? E a gente insere algumas mecânicas para gamificar o combate em Ashes of Tomorrow, e isso é o que acaba mudando mais em relação aos PBTAs mais tradicionais. Rolagens, que o pessoal fala, poxa, mas o mestre não faz rolagem no PBTA. O PBTA não é um conjunto de regras fixo, e essa regra a gente alterou. E as rolagens do mestre, elas são
exclusivos para rolar os inimigos de combate. Isso. Só isso. Organizar o combate de um modo que você consiga ter uma estrutura legal para se guiar em relação à periculosidade desse combate, né? Então em Ashes você pode enfrentar um inimigo que de repente é uma criatura que você dá conta de lutar com ela sozinho, ou você vai enfrentar criaturas que você precisa de um grupo inteiro e muito provavelmente vai morrer. Né? Então, É um grupo inteiro para ter chance de fugir, é isso. Exatamente. Vamos ser sinceros. né? Então, organizar o combate de uma maneira mais gamificada permite a gente trazer esse senso de periculosidade maior, né? Além de fazer a gente dimensionar também o quanto que vale a pena você entrar num combate, né? Porque é um jogo de sobrevivência. Então, os combates em Ashes of Tomorrow, eles são custosos para o grupo, né? Mesmo que ninguém morra, eventualmente você vai perder muitos recursos para sair de um combate vivo, né? Tem que pensar assim, quando você se machuca em Ashes of Tomorrow, nem sempre que você descansar, você vai se curar completamente. Então, às vezes você vai ficar machucado por algumas sessões, dependendo do nível que foi esse combate, do quanto exigente foi esse combate. Isso pode gerar uns pontos de estresse que vão ser muito custosos pro seu personagem. E isso já é uma coisa grande para você lidar, e você bagunçar isso é muito difícil. É muito fácil, na verdade, você se bagunçar e você organizar em turnos resolve, porque um faz, depois outro faz, e você vai conseguindo estruturar melhor. Outro ponto a gente não abandona o PBTA no momento que vai para o combate, né? Os combates ainda têm o elemento narrativo, tem o sucesso pleno, o sucesso parcial, a falha, né, e tudo mais. E todos os resultados, mesmo, né, os positivos ou negativos, eles movem a narrativa. Uhum. Só é um pouco mais organizado no combate, só isso. E a gente tem diversas regras em combate onde a gente prevê maneiras narrativas de se encerrar um combate, né? Então Ashes, de maneira alguma, se propõe a ser um sistema onde você tem que ir lá, zerar o PV do oponente sempre que você engajar numa luta, como se fosse o jogo do Pokémon no Game Boy, né? Você não tá farmando XP. Exato. Você tem formas de ganhar experiência mesmo sem eliminar os inimigos, por exemplo. Venda, a sigla é: qualquer RPG que tem um apocalipse é um PBTA. Não, isso? tá, não. O PBTA, ele vem de um jogo que chamava Apocalypse World. Ele trouxe mecânicas novas, ele trouxe mecânicas muito legais, e isso criou uma base da forma que essas mecânicas funcionam, né? Então é como se fosse o motor que o jogo roda, mais ou menos isso. Então é a base de regras do jogo, de mecânicas do jogo. O PBTA não é conectado ao Apocalipse. Você pode fazer PBTA para qualquer coisa. Você pode fazer PBTA de um jogo de romance, você pode fazer PBTA para um jogo de aventura medieval, tanto faz. O ponto aquele conjunto de mecânicas, quando você usa elas no seu jogo, o seu jogo pode ser chamado de Powered by the Apocalypse. Uma tradução livre bem ruim, assim, seria uma coisa como movido pelo Apocalipse, empoderado pelo Apocalipse, empoderado pelo Apocalipse. Ou seja, algo que remete a você está usando o esqueleto do Apocalypse World para fazer o seu sistema. Isso. É isso. Dá pra impedir os eventos temporais? Quando eu joguei playtest, eles causaram muito na mesa. E aí, dá? A culpa é minha? Tá, seguinte, pode ser que seja um pouco culpa minha essa, porque rolou esse vídeo aqui que eu falo isso. Corrida contra o tempo. Ela implica que a cada 1 hora de tempo real cronometrado ocorrerá um evento temporal aleatório. E não há nada que você possa fazer para impedir isso. Mas em minha defesa, nesse mesmo vídeo, eu também falei isso aqui. Até porque o Apocalipse não espera você resolver um problema antes de te dar outro. Aliás, tem uma... Agora eu posso explicar, né? Beleza. Então, seguinte, dá sim para impedir os eventos temporais, mas nem sempre as formas que você tem de impedir vão ser melhores, menos custosas do que o evento temporal em si. A forma mais marcante, mais conhecida, assim, mais provável de você acabar usando na sua campanha, vai ser ativar o último recurso da sua personagem. Só que ativar o último recurso da personagem vai ter um custo muito alto para essa personagem e, muitas vezes, para o seu grupo inteiro. O último recurso é a habilidade mais drástica, o movimento de semblante mais drástico que os personagens têm. Eles basicamente são uma troca, né, entre aquilo que vai talvez salvar o grupo ou o seu personagem em troca de causar algo muito incômodo, para dizer o mínimo.
A gente tem outras formas possíveis de se impedir os eventos temporais, mas elas talvez sejam mais escassas em termos da probabilidade de você encontrar elas, né? A mais fácil seria essa de você ativar o último recurso, mas o próprio nome diz, é o último recurso, é só se você não tiver outra opção mesmo. Exato. Alguma chance de ter modo solo? E aí, autor, como que tá o modo solo? Já saiu? Gente, o modo solo é uma coisa que a gente pensa bastante na possibilidade. A gente entende que há uma demanda crescente, né, no cenário de RPG, mas Ashes, nesse primeiro momento, não prevê um jogo solo. A verdade é que assim, agora, durante o financiamento, a gente tá focando nas metas estendidas. Então a gente tem semblantes novos, aventuras novas, criaturas novas, e a gente queria muito que coubesse o modo solo também nessas metas estendidas, mas isso depende do andar da carruagem, quanto que a gente atingir, as coisas que a gente já tem que entregar, que a gente está correndo para entregar, mas assim, ainda no momento é um sonho distante, a gente está focando nas metas atuais que a gente tem que entregar. Por que o nome está em inglês? Porque eu quero, caralho! Porque eu quero, pô! Como eu ia dizendo, Ashes of Tomorrow foi um nome pensado porque a gente, desde o começo do projeto, pensa na internacionalização do nosso jogo. E, para isso, a gente encontrava um certo impeditivo no nome Cinzas da Manhã, que a gente gosta muito, inclusive. Vocês vão ver isso diretamente sendo mencionado no livro, a ideia de Cinzas da Manhã. Nos nossos vídeos de divulgação, a gente tem falado nisso. Se vocês quiserem chamar Ashes of Tomorrow de Cinzas da Manhã, chamem Ashes of Tomorrow de Cinzas da Manhã, a gente gosta. Mas o ponto é, o inglês é a língua mais entendida do mundo. E um título como Ashes of Tomorrow acaba sendo um facilitador da exportação da marca do jogo para outros países que não são falantes da nossa língua portuguesa. A ideia é o seguinte, a gente poderia sim trabalhar com um título em português e traduzir o título para exportar, mas isso forçaria a gente a trabalhar com mais de um título. Em termos de construção de marca, isso não é uma ideia interessante. Se a gente for pensar em outras marcas, por exemplo, você vai pensar em Final Fantasy. É um título que veio de uma produção japonesa, mas ela é em inglês. Facilita a exportação. Se você for pegar, por exemplo, a Coreia está exportando muita cultura agora, tá maravilhoso. Qual que são os títulos top 5 das bandas de K-pop que você vai pegar? Vai ter Stray Kids, BTS, Blackpink, são todos nomes em inglês. Quer dizer que não existam bandas coreanas maravilhosas com títulos em coreano? Talvez exista, mas vocês conhecem elas? Você sabe fácil falar assim 10 delas? Talvez você não saiba nem inglês. Mas enfim, o ponto é, para exportação de cultura, nomes em inglês são muito mais fáceis. E a gente tem exemplos de títulos e nomes, marcas em português que são conhecidas lá fora. Por exemplo, se a gente pegar na música Sepultura. Mas Sepultura tem, por exemplo, uma ideia sonora que é, inclusive, fácil de pronunciar para falantes que não são falantes da língua portuguesa, né? Mas Cinzas do Amanhã, né? Tem até um fonema muito específico no final da língua portuguesa. A gente pensou que poderia ser inclusive um dificultador para quem não fala português de entender o nome mesmo. Às vezes você tem uma palavra só, dá até para você fazer uma exportação, beleza. Mas como é composto, tem um fonema muito específico, a gente achou que não era interessante trabalhar com isso. Então, resumo, títulos em inglês buscam o mercado internacional. Gente, o Brasil tem produção cultural muito boa e a gente acredita que exportar isso é muito interessante para o Brasil, não só no RPG, em várias áreas. A gente pretende lançar o Ashes inteiro em inglês também. E o título ser em inglês facilita muito na construção de marca, em todos os países falando o mesmo título, falando o mesmo nome do produto, o produto sendo pesquisado da mesma forma. E você só muda o conteúdo do livro, mas o título é o mesmo. Isso facilita muito para crescimento de marca. E na verdade o que a gente quer é ficar rico. Falando sério, a gente quer que a cultura do RPG nacional brasileiro se internacionalize, para que o mundo olhe para a quantidade de coisas boas que a gente produz aqui, né? Que já olham para algumas, mas a gente gostaria que Ashes fosse mais uma delas, a serem observadas. Gente, a gente tem muita produção de RPG nacional muito legal. E os RPGs nacionais, se a gente for atrás dos sistemas, você vai ver que não perde em nada para RPGs europeus, americanos, asiáticos. São muito interessantes os RPGs nacionais, não só o Ashes. E, cara, vamos levar isso pra fora. Vamos exportar isso, gente. Boa. Arrasaram muito. Por que o meteoro destruiu apenas o sul e deixou o norte intacto e próspero? E aí, e agora? Fez um discurso bonito sobre inglês, português, cultura Brasil, show. Explodiu o Brasil. E aí, mestre, fala aí.
que você explodiu, Brasil? Cara, a verdade é que somos imperialistas. Shadows of Tomorrow é pensado, galera, justamente na ideia de fazer um alto contraste da nossa realidade, né? É uma das formas de retratar problemáticas contemporâneas, né? Quando a gente traz a ideia de um globo devastado por um impacto no Atlântico Sul, lógico, o Sul vai estar mais afetado por motivos óbvios, físicos, né? Mas isso não significa que lá no Norte está tudo florido e lá é a vida que gostaríamos de viver. O ponto é uma escala global de devastação. E todas as estruturas sociais ruíram. Todos os governos, inclusive os governos do Norte, tudo ruiu. As pessoas pararam de se identificar como, eu sou de tal país, de outro país, porque isso perdeu o significado, tá tudo destruído, as pessoas lutam por sobrevivência. Então, quando você encontra alguém, a pessoa não fala a sua língua, ela não tem a mesma cultura, cara, a gente é sobrevivente junto, vamos se ajudar e é isso, acabou. É a humanidade em busca de sobrevivência. E no meio disso, as corporações estão lucrando, as corporações estão se dando bem com o sofrimento das pessoas. Elas estão utilizando, né, do sofrimento da população que sobreviveu para se empoderar em uma nova ordem mundial ali que está se estabelecendo, né? Mas que o nosso ponto, né, é justamente mostrar que, apesar de ser meio metanarrativo isso, né, as personagens não sabem que essa é a questão. Para os jogadores, durante quem lê o livro do Ashes vai ter isso muito claro, de que as corporações do amanhã são meio que as vilãs do negócio, né? Então, isso, gente, é um dos modos de se retratar essas problemáticas, né? Porque, por exemplo, a gente poderia pensar numa ideia de cenário em que a gente tenha ali um sul mais fantasioso, próspero numa realidade alternativa em que o norte é decadente e tudo mais, e beleza, é legal, tem muito disso, inclusive. Sim. A gente optou por uma linguagem, uma alegoria da realidade como ela é. Né? Isso, a gente tem... O pessoal que às vezes vê de fora, não conhece muito o sistema, às vezes não tem essa noção e fica com essa impressão de uma dicotomia entre o Sul e o Norte. E a real é que não é uma dicotomia entre o Sul e o Norte. É a humanidade e as corporações. Essas corporações que se vendem como salvadoras desse mundo, como criadoras da nova humanidade, elas, na real, elas estão explorando as pessoas em troca de um mínimo de vida digna, de abrigo, alimentação, coisas simples. Como o Victor falou, é claramente as vilãs do cenário, sabe? Como qualquer jogo de RPG, o cenário é aberto com N possibilidades que vocês podem ter ali como o foco do grupo e tudo mais. Por exemplo, um grupo de amigos que está jogando, pode pensar que a gente vai jogar uma história onde a gente vai combater essas corporações. Eu posso ter um outro grupo de amigos que vai tentar democratizar os processos que estão sendo instituídos lá. E eu posso ter um estilo de jogo que ignora todas essas questões entre as corporações, esses conflitos de corporações, e eu foco só em sobrevivência, só em monstros, devastação, escassez de recursos, e é isso, e tá tudo bem. A ideia do cenário rico é isso, é você poder escolher que tipo de jogo você quer jogar nele de acordo com a construção que você vai fazer ali. É possível jogar um jogo inteiro no Sul, e no Sul não tem só devastação. No Sul também tem coisas que estão previstas em Ashes of Tomorrow que tem que ver com o empoderamento do Sul em algum sentido, né? Particularmente, a gente tem uma grande base subterrânea localizada no Aquífero Guarani, que é um encerramento maravilhoso de campanha, principalmente depois do nível 8, nível 10, ou até mesmo já atingir o nível épico. Já encaminhar a aventura para o Hemisfério Sul, já chegar em direção ao ponto de... Bem, última pergunta. O que vocês podem falar sobre Yara? Quê? Não, vamos falar nada não. Quem falou isso pra você? Não, que isso? Parou aqui, chega.